Agora estamos ao vivo, dia 27 de agosto, quinta-feira, dia do psicólogo. Estamos aqui para essa live sobre a relação entre pais e filhos nesse tempo de pandemia. Para essa noite nós receberemos o nosso amigo psicólogo José Aécio. Ele será o provocador dessa noite. Nesse mês de agosto eu tenho promovido algumas lives, alguns encontros com amigos e amigas que trazem sempre reflexões interessantes, trazem provocações. E nessa noite, essa live com o José Aécio é a live que encerra a programação que nós organizamos do mês de agosto. E aí, na segunda semana do mês de setembro, nós estaremos falando sobre a prevenção ao suicídio e o sentido da vida. Então, na próxima semana a gente deve estar aí divulgando como vai ficar esta programação. Então, estamos aqui aguardando que chegue o nosso amigo José Aécio. Então, boa noite para quem já chegou, boa noite para quem vai chegar. E essa live, como as outras, vai permanecer disponível nessa nossa página do Instagram. Só a chegada do Aécio. Aguardando. Oi, Dalmo, Olá, boa José. noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então aqui a gente recebe, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Pronto. Certo, Lembrando a beleza. vocês que estão por aqui, boa noite, Mayan. Lembrando a vocês que vão participar, que podem colocar aqui o comentário de vocês e a gente vai, na medida do possível, a gente vai interagindo com esses comentários que vocês trouxerem. A nossa live de hoje é sobre a relação entre pais e filhos neste tempo de pandemia e de isolamento social. José Aécio é psicólogo, é filósofo, é teólogo, é meu amigo desde 2002, então já são 18 anos. Então, e nesse dia, dia do profissional de psicologia, tenho a alegria de contar com a sua presença para mais essa jornada. Então, Aécio, primeiramente, parabéns pelo dia do profissional de psicologia, o psicólogo, a psicóloga. E aí a gente já vai para dinamizar a nossa noite. Eu já lhe entrego a palavra para você propor o caminho que a gente vai percorrer. Eita. Primeiramente, assim, boa noite a todos, né? A quem vai nos assistir aqui ao vivo, depois quem vai, né, assistir lá na galeria de vídeos. É bem interessante essa dinâmica, né? Porque tem gente que não pode estar conosco nesse momento, mas depois está aí curtindo, né? Mandando sua mensagem, fazendo sua pergunta, enfim, prestigiando, né, o nosso trabalho. Eu queria, inicialmente, te parabenizar também, né? Você tem se mostrado, né? Nós estamos dando os primeiros passos na psicologia, Acho mas que está você um tem se pouquinho. mostrado um Acho que tem excelente umas profissional. falhazinhas na internet, Zé. Uma falha na Oi? internet. Tá me Então, ouvindo? eu vou, tô ouvindo, tô. Tá me ouvindo direitinho? Pronto, então vamos lá, vamos lá. Agora sim, Foi? Melhorou? melhorou. Sim, agora eu estou ouvindo. Não estava ouvindo. Foi? Ah, tá. Mas eu estava dizendo o seguinte, que você tem se mostrado um grande profissional, né? Nós estamos dando os primeiros passos na psicologia, mas assim, eu acho que vale a pena iniciar parabenizando você, né? E ao mesmo tempo também se alegrando, né? Nós estamos hoje de parabéns, Uhum. vivendo a psicologia, e eu achei muito pertinente, né, do seu convite hoje, no Dia do Psicólogo, quer dizer, celebrar esse dia, né? Psicologando, né? Fazendo a psicologia Sim. acontecer. Então, assim, foi uma grata surpresa. Eu que ontem já me preparava para esse dia também numa live com o psicólogo Vimário, e hoje estar com você, né, nessa celebração, a gente pode dizer Uhum. assim, do dia do psicólogo, para mim é uma alegria muito grande. Eu quero imensamente agradecer. Então, assim, é através de você, né, de sua pessoa, parabenizar todos os psicólogos da nossa Paraíba, né, do nosso Brasil também e do mundo, porque a gente sabe que a psicologia está aí no mundo, né, em várias abordagens, em vários espaços, e a gente fica muito feliz, né, de cada vez mais essa ciência tão jovem avançar, né? Mas, enfim, como você dizia, né, nos preparamos para falar um pouquinho sobre essa relação pais e filhos, que é uma relação, por si só, muito complexa, e aí, dentro desse momento agora da pandemia, né, que a gente vai enveredando por
por situações mais, eu diria, mais complexas ainda. Então, de fato, a gente tem muito a conversar, eu acredito que o tempo, inclusive, vai ser pouco, né? Mas vamos aqui, como eu sempre digo, assim, trazer flechas de pensamentos, reflexões, Uhum. né? Vivenciando aí um pouco essa infância, né? Esses desafios da relação de pais e filhos, aí, filhos crianças, né? Infantis, também pensando um pouco essa adolescência e pensando, claro, de uma forma geral, esses filhos, né? Porque realmente essa relação ela vai se perpetuando, né? Vai prosseguindo aí com não só com a idade mesmo, né? Com a experiência, com a história de cada um. Inclusive tem filhos que até quando seus pais, né, falecem, né, partem para um outro plano, respeito aquela atenção a tudo aquilo que foi dito, a tudo aquilo que foi, né, deixado como legado. Então, eu acho que vai ser uma reflexão super interessante. Eu acredito que você já deve ter aí suas provocações, né? Sim, e aí como é de praxe, né, para a gente já começar no tom provocativo, a minha questão é por qual caminho a gente começa? Qual é o caminho que a gente vai escolher para começar? Aham. Eu proponho a gente começar pelos desafios, né, dessas relações pais e filhos, mas especialmente, Dalma, eu diria, nessa infância, porque eu digo que está sendo assim muito desafiador. Dia desses eu fiz uma live, né, com uma amiga psicóloga sobre a infância e a gente falava o quanto está sendo Nós desafiador aqui, para as crianças viverem esse eu vou momento. fazer o seguinte, Aécio, oi, Sim, Aécio. sim. É, Oi. vocês que estão por aqui, boa noite para todo mundo. Caso tenha alguma dificuldade com a internet, vocês avisem, porque de vez em quando eu estou, pelo menos assim, para não correr o risco da gente perder nada. Qualquer coisa vocês podem avisar. Então aí eu vou devolver a palavra pro Aécio para ele propor o nosso caminho aí. Beleza? Vamos lá. Opa, eu acho que agora caiu a internet de José. Certo, não. Oi, Certo. Oi, tá me escutando tô direitinho? sim, agora sim, vamos lá. Pronto. Muito bem, eu falava assim o seguinte, propor o início da nossa conversa, esses desafios da relação pais e filhos, mas pensando um pouco essa infância. Porque como eu dizia, Uhum, né, eu fiz uma live recente com uma amiga psicóloga e a gente falava o quanto as crianças estão sentindo, né, esse momento que é diferenciado. Então, quando você me convidou, né, eu acredito que vem esse pensamento, poxa vida, por que não refletir a infância, por que não começar por aí, né? Começar um pouco da base, né? Então, os uhum. desafios, né? Como seriam então essa linha de desafios, Aécio, a partir da percepção de infância? Como é que seria então essa, Uhum. essa primeira contextualização, né, nesse momento? Claro. Dalmo, essa infância, para a própria psicologia, ela é de fato uma complexidade por si só, né? A infância, ela passou por várias etapas históricas, né? De uma criança que era adultizada, de uma criança que era esquecida, de uma criança que era adultizada, até uma criança que ganha a sua dignificação, ganha o seu respeito, ganha a sua... E assim, nesse momento, eu diria, de pandemia, os desafios são inúmeros. Eu trouxe aqui três para a gente refletir juntos. Eu acredito que Uhum, isso pode gerar uma reflexão e pensei naqueles que estão mais, digamos assim, evidentes dentro desse momento de agora, né? E até uhum. escutando também amigos, familiares, né? Até pais também de meus alunos que têm crianças em casa. Então, eu diria que o primeiro desafio, Dalma, dessa relação pais e filhos hoje dentro desse momento de pandemia é, por exemplo, trabalhar e cuidar das crianças. Eu acho que hoje está sendo um grande desafio, né? Os pais, eles conseguirem conciliar a dinâmica do seu trabalho, né? O chamado home office, né? É dentro Sim, de casa. Um dia desses, eu estava assistindo com a minha esposa aqueles vídeos, né, de lives, vídeos uhum, de imagens engraçadas nesse tempo de pandemia, mas foi interessante como a maioria das imagens, elas eram, né, a maioria dos momentos lá que foram transmitidos, eram de pais que estavam tentando trabalhar em casa, né, e não estavam conseguindo porque a criança estava sem querer deixar, né, e às vezes o pai entrava na brincadeira, a mãe entrava na brincadeira, ora a mãe e o pai ficavam com a cara bem feia, né, a criança geralmente dá aquela paradinha, mas eu diria, Dalmo, que fora a parte, o momento, né, cômico, não deixa de ser um desafio, né? Muitos pais estão querendo, inclusive,
ter uma relação mais saudável com seus filhos, mas estão também deixando um pouco isso a desejar devido à questão da própria dinâmica, né, do trabalho. Então, é aquela questão, ou eu cuido do meu filho, ou eu trabalho. No entanto, vale a pena lembrar que é importante os pais se organizarem nesse momento, né? Daí entra a questão da dinâmica da organização, né? Inclusive, os psicólogos estão orientando muito nesse sentido, para não se perder a dinâmica do trabalho e também não se perder aquele momento oportuno de se relacionar com os filhos. E você sabe muito bem, Dalmo, que a criança pede, né? Ela, de fato, ela tem uma carência, né, do bom sentido da palavra, de pedir. Antes de falar do segundo desafio, eu queria mandar um abraço aqui para alunos que já estão aqui, né? Sim, Matheus, o Enia está aqui presente também, o pessoal estão que chegando aí, sempre me acompanha nas lives, estão né? chegando. Tá vendo? Júnior Carvalho está aqui também. Eu fiz o convite, então, automaticamente, né? Sim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Com Vai, salve. certeza. A gente fica feliz, salve, né? Salve. É. Uhum. Um outro desafio, Dalmo, é a própria convivência, né? A gente Uhum. não pode deixar de lembrar que tem pais que estão amando esse momento, se redescobrindo com seus filhos, se aproximando, né? E aí eu diria que não só dos pequenos, mas também de adolescentes, de jovens, inclusive até de adultos. Mas a gente sabe muito bem que tem pais que estão também em uma pilha, né? Porque não vem a hora dessa normalidade que inclusive está sendo antecipada, né, muito ansiosa, essa normalidade famosa chegar, né, e tão esperada chegar, e realmente tudo voltar ao normal. Então, assim, eu diria que essa questão da convivência com os pequenos, a gente está tratando nesse primeiro momento dos pequenos, Sim. a convivência com os filhos, né, e de modo especial os pequenos, se compromete nesse sentido. Enquanto há alguém, né, que está vendo esse momento como uma oportunidade, né, de estar presente, de estar junto, de sentir a presença de seu filho, há alguém também que está aí pedindo a Deus que tudo, né, retorne ao seu devido normal Uhum. para, né, quem sabe deixar a escola como um depósito, né, quem sabe deixar, sei lá, uma creche, Então, enfim, eu acho que nesse sentido, sabe, cada um vai fazendo suas escolhas, pais e mães, né? E um terceiro desafio, Dalmi, e aí a gente fala com uma propriedade, né, até educacional, é de fato o participar da vida educativa, da vida educacional dos filhos. A gente Uhum. encontra pais, por exemplo, que estão aí se desdobrando no mundo do trabalho, se desdobrando nisso e naquilo, nos afazeres de casa e fazendo ali as tarefinhas com seus filhos, acompanhando, por exemplo, adolescentes nesse momento e jovens adolescentes que estão se preparando para o Enem, sentando, refletindo, né, acompanhando ali um pouquinho de perto. Mas a gente sabe também que para muitos pais, está ligado a outro ponto, acompanhar educacionalmente, né, acompanhar de fato nesse mundo da educação é ainda um grande desafio. Primeiro porque muitas vezes eles não foram nem educados, né, a isso, né, porque requer também uma inclinação para, né? E segundo porque realmente para muitos aí entra a questão do estresse, da tensão, né? Eu já vi vídeos, por exemplo, não sei se você chegou a escutar, de que um pai, uma mãe dizia, olha, eu não sou professor do meu filho, né? Eu não vou conseguir, eu não sou professor, não sou formado. E a gente sabe que não se trata disso. E se a gente for ligar, né, ao pé da letra, né, no sentido realmente da educação, o primeiro professor, vamos pensar assim, a primeira professora de um filho é o pai e a mãe, né? Porque vem o exemplo, vem os valores, vem a ética que é transmitida, a moral, né? A escola, eu sempre digo, Dalmo, ela vai complementando, né? Complementando aquilo que os pais e mães começam em casa. Mas muitas vezes o movimento é inverso, né? Se entrega à escola aquilo que é de fato missão, ofício de um pai e de uma mãe. Né? E está aí o professor Natanael, meu colega de trabalho, né? O historiador que está aqui conosco, um grande Seja professor, que bem-vindo. confirma, né? Pois é, essa parte, de fato, é um desafio muito, muito grande, sabe, Dalva? Então, é como eu disse, em números, eu acredito que você pode também contribuir, mas esse trabalho e cuidado, né? Essa convivência e esse acompanhamento educacional, eu vejo como desafios gritantes nessa relação pais e filhos dentro desse contexto de pandemia. Uhum. Eu vejo, tem
É bem interessante a reflexão que você faz, e tem um ponto aí que tem um pouco a ver com a live que eu fiz ontem, né? Ontem eu falei sobre o impacto do isolamento na vida a dois. E aí Sim, é interessante porque quando hoje a gente fala os pais e os filhos, né? A relação de pais e filhos nesse período, tem também o fato do desafio de que as crianças se tornam então alvo das dificuldades do mundo adulto, né? O casal ali que enfrentam dificuldades, e isso reflete na é, relação com as crianças, né? E aqui é, é interessante porque quando você fala do mundo do trabalho, aqui tem duas faces, né? Tem a do home office, porque aqui já é um desafio por si só, né? Porque o espaço da casa se tornou o espaço do trabalho. Como é que eu posso organizar o meu trabalho de modo a minha casa permanecer sendo aquele espaço que foi configurado para ser o lugar do descanso e convivência. E, além disso, um outro desafio que se levanta nessa perspectiva do trabalho é quem continua ou quem já voltou a trabalhar fora de casa. Assim, só para a gente. Porque você falou do home office, né? E, de fato, o home sim, office é esse desafio na relação também dos pais e filhos, mas também essas dificuldades de quem já voltou, né? Ou de quem nunca parou. Mas eu sim. acho muito interessante você começar com esses três desafios, porque termina sendo o que as pessoas que estão aqui acompanhando vão terminar percebendo é que vão se enquadrar em algum momento aí nessa linha. Sim, Mas aí, com certeza. eu acho importante também a gente destacar, como você já destacou, mas só para até o termo, é um termo complicado, né? Infância. Porque infância, Infância, sim. infância vem de infante, que significa o que não tem fala, né? O que Não não tem tem fala. fala. Então, muitas vezes, estruturas de adoecimento dentro da família se dão porque a criança não é escutada, né? E aí você pode Isso. até perguntar, ou alguém pode perguntar assim, mas o que é que eu tenho para escutar da minha criança? Mas assim, a criança pede a presença, pede mais carinho, compreensão. Então veja que essa escuta muitas vezes sonegada termina por dificultar essa relação também. Mas eu me dou por satisfeito com esse seu caminho, são três pontos interessantes. E aí a gente vai desdobrar logo o primeiro deles, é assim que você propôs? Exatamente. A gente vai Então, seguindo esse caminho aí dos desafios, né, vivenciados nessa infância, aí nessa uhum. pandemia, né? A gente vai Então, refletindo. ao Mas que eu queria fazer. parece, pelo que eu entendi, é uma configuração de tempo, né? Conciliar o tempo do trabalho com o tempo com os filhos, né? Mais ou menos por aí. Pronto, então vamos lá. Sim, Tá ali entregue a palavra, tá ali entregue. não, é muito interessante. Eu queria somente fazer uma ressalva sobre esse ponto que você destacou, né? Eu me lembrei de uma fala de uma professora, agora eu não estou me recordando, acho que ela foi de Georgina, lá na psicologia infantil. Se eu não me engano, foi com ela, psicologia infantil. E eu lembro que ela disse, né? Nós temos que escutar nossas crianças, né? Nós temos que escutar nossas crianças. A gente não pode passar despercebido, né? Elas têm algo a nos dizer. Quando você falou, imediatamente eu me lembrei, e é verdade, né? A criança sempre tem algo a nos dizer. E é interessante, dar porque essa criança ela fala de forma muito até, como eu diria assim, de uma forma múltipla, né? Porque vem a fala, vem o corpo, vem as expressões, vem os desenhos, né? Que a gente sabe muito bem que os desenhos por si só falam muito. Então, assim, eu acredito que a criança tem algo a nos dizer, né? Queria Isso. mandar um abraço para minha prima, né, Andréia, lá do Valentina, ela sempre acompanha minhas lives, estava muito empolgada com essa live de hoje também, ela gosta muito de acompanhar o nosso trabalho, e eu fico feliz com a presença Seja dela, né? bem-vinda. Coloquei uma Olha aí, mensagenzinha para todo mundo. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. coisa boa, Vamos lá, coisa boa. então. Mas eu queria trazer ainda dentro dessa questão dos desafios, né? Esse mundo infantil que vai sentindo as consequências, né, desse momento de pandemia. A gente sabe que a criança ela se sente desafiada nesse momento, o adulto, né, pai, mãe, a família. Mas eu queria trazer um pouco o que esse desafio esses desafios estão provocando na vida da criança, né? Nesse processo, nesse momento tão importante de um ser humano que é a infância, né? Uhum. E, por exemplo, a gente vê hoje, no que diz respeito às nossas crianças dentro desse momento de pandemia,
um isolamento social, por incrível que pareça, né? A criança que é tão expansiva, né? A criança que é tão dada, como a gente diz, né? Mas nós podemos encontrar hoje, Dalmo, sinais de crianças isoladas, né? Sobretudo, a gente sabe aquelas crianças que estão, por exemplo, em contexto de apartamento, né? Que a gente sabe que é muito diferente. Aqui mesmo na minha rua, eu sempre me admiro, porque eu vejo que as crianças, elas conseguem viver uma infância, inclusive bem próxima àquela que nós vivemos, de brincar, sabe, de bola de gude, de pipa, né, de polícia e ladrão, enfim, de esconde-esconde, infância. Mas, assim, a gente sabe que essa realidade, quando a gente vai para certos ambientes, certas situações, a gente sabe que ela vai ficando muito deficitária, né? Vai realmente se comprometendo a vivência dessa infância. E esse momento de agora, Dalma, está provocando muito esse isolamento, porque, veja, é como a gente discutia naquele dia lá na live, né? O adulto, ele tem uma percepção do que está acontecendo, mas a criança, ela não tem a mesma percepção, né? E muitas crianças estão reagindo com, digamos assim, um mecanismo de defesa, né, dessa não compreensão, né, é justamente se isolar, né, se isolar. E aí requer um cuidado dos pais de sinalizar para isso, né, ter uma percepção desse isolamento, e aí, claro, ir procurando ajuda, em casa também ser um pouco já essa ajuda, né? Mas, assim, é muito preocupante porque a gente sabe que a infância é energética, né? A infância, ela quer se mostrar, ela quer correr, ela quer pular, ela quer... A infância, ela está aí, né? Em nosso meio, mas quando a gente vai encontrando crianças isoladas por conta desse momento, de fato, nós temos um desafio, uma sequela muito grande, né? Nós temos, e aí o que é que acontece? Nós temos um déficit no brincar, né? Eu lembro que quando eu estava preparando minha monografia, que foi sobre o consumismo infantil, eu me lembro que a minha orientadora, né, a professora Leda, ela dizia, criança tem que brincar, né? Criança tem que brincar, criança tem que se sujar, criança tem que se, né, correr, suar, gritar. A criança precisa brincar, né? E veja, o momento de pandemia está retirando da criança, claro, não completamente, né? Porque tem muitos pais que estão se reinventando em casa mesmo no brincar, mas assim, o brincar puro, né? O brincar realmente tradicional, a gente poderia dizer assim, a criança está aí perdendo um pouco disso com esse momento de pandemia, né? Talvez aí essas reações, né? Talvez aí esse momento de se isolar, esse momento de, sabe, não compreender, de querer entender muitas vezes o que está acontecendo e muitas vezes não se compreender, né? Então nós temos de fato um brincar infantil, né, que é próprio da criança, que fica comprometido. E eu também trago, né, e aí mais uma vez toca, né, o nosso mundo como professor, você também é professor, né, o distanciamento da escola. A gente sabe que a criança, para muitas crianças, a escola é uma continuidade de sua casa, né? Até Uhum. mesmo nos tratos, né? Tia, tio, tia. Então, assim, há muito essa coisa, há uma familiaridade da criança para com a escola. E nesse momento, uma criança está afastada desse ambiente que para ela faz muito bem. E a gente sabe que a escola é um lugar de socialização, né? Um lugar de aprendizagem, de troca de conhecimento, de encontro, né, de percepção de talentos. Né? Então, assim, a criança está distante desse ambiente, né? A criança está distante de seus coleguinhas, a criança está distante de sua tia, de seu tio, de seu professor, de sua professora, que muitas vezes se tem um carinho, se tem uma empatia tão grande. Então, veja, tudo isso vai deixando marcas, vai deixando sequelas na criança, né? E aí se pergunta, até se fica uma reflexão, como é que vai ficar o processo educacional dessa criança? E alguém pode até dizer, mas tem as aulas virtuais, mas é um processo, né? A criança se adapta, claro, ela tem essa capacidade de se adaptar, mas é todo um processo. E, diga-se de passagem, há crianças que não estão se adaptando, como também há adolescentes, como também há adultos, né? Porque a gente tem a educação de jovens e adultos, né? Então, nós temos um desafio vivenciado muito pontualmente nessa infância, né, dentro desse contexto da pandemia, que é o distanciamento escolar. E ainda, antes de passar a palavra para você, eu trago duas situações, né, que seria a estrutura familiar e econômica que está disfuncional. Dalmo, imagine a criança dentro de um ambiente sadio,
né? Onde ali se convivem, onde se relacionam, vamos pegar o tema da nossa live, né? Pais e mães, né? Filhos e filhas, avô, avó, e quem está ali presente naquela casa, né? E aqui a gente não está falando de uma relação perfeitíssima, perfeita, perfeitíssima, porque não existe, mas uma relação funcional, né? Que funciona bem. Então, a criança, ela vai viver, com certeza, com mais leveza esse momento. Agora, imagine, Dalmo, um contexto familiar desestruturado, né? Disfuncional, como a gente chama hoje, né? E ainda soma-se a isso as questões econômicas, que muitas crianças sentem, né? A gente sabe que o econômico está batendo muito aí a nossa porta, né? Em todos os sentidos, e a gente sabe que a criança, quer queira, quer não, ela vai sentir. A gente sabe que as crianças são muito perceptivas, né? E muitas vezes, quando pai, mãe, compre tal coisa para mim, olha, nesse momento eu não posso. Isso quando o pai explica, né? A mãe explica. E às vezes tem pais que não explicam e a criança, mais uma vez, entra num mundo de incertezas, né? Um mundo de desesperança, um mundo de frustração, né? Uhum. Então a gente tem uma desestruturação familiar e econômica que se torna também, né, ainda um desafio para a infância durante a pandemia. E, como um último ponto, eu diria o uso intenso das mídias, né? Que para muitos pais se torna um alívio, para muitos pais se torna um instrumento, né? Mas muitas vezes pode se tornar, inclusive, algo danoso para a própria criança. Eu já tive, Dalma, eu não sei se você já teve conhecimento de famílias, né, de pais que estão deixando seus filhos o dia todo nas redes sociais, né? O dia todo com as mídias, e aí televisão, o tablet, o próprio computador em si, né? O notebook. E aí a gente se pergunta, né? Que tipo de qualidade, né? De informação ou de entretenimento essas crianças estão tendo, né? Será que realmente essas crianças estão sendo formadas, vamos pensar assim, né? Qual é a mensagem que essas crianças estão recebendo durante esse momento? Então, serve como um entretenimento, a gente não vai dizer aqui que não serve, serve, mas intensamente, eu diria, Dalmo, que a mídia, ela se torna muito, muito, muito danosa. Hoje pela manhã, eu estava vendo uma reportagem no jornal, e inclusive parabenizando, né, pelo Dia do Psicólogo, e a jornalista conversava com a psicóloga sobre essa temática, né, das crianças que estão aí intensamente voltadas para a mídia e ficando sujeitas, inclusive, à criminalidade, sujeitas a cyberbullying, né, sujeitas a N situações, né, a própria pedofilia e assim por diante. Então, fica-se a pergunta, né, como é que está sendo o acompanhamento dos pais dentro desse momento da pandemia, né, tendo em vista que se possa fazer um bom uso das mídias para as crianças nesse dado momento. Então, assim, eu trouxe um pouco um panorama para você, para nós que estamos assistindo, pensar, né, esses desafios que são imensos, né, dentro desse momento aí de pandemia para com a infância. Uhum. Realmente essa dificuldade da conciliação de um tempo devido ao trabalho, mas assim a gente percebe que... E aí vem a questão da internet. Teve um momento que isso parecia ser uma alternativa, e depois aí os pais ficam meio que sem saber como fazer com a própria internet, né? Então a gente percebe que as coisas vão perdendo o fôlego, né, na verdade. Mas eu vejo que aqui um problema também, só para somar com o que você já trouxe, na visão que você E já trouxe, é que tem muitos pais, muito pai e muita mãe que só se deu conta de que é pai e mãe agora. Também tem esse aspecto. E se você antecipar a reflexão, você vai ver o seguinte, que muitas vezes a dificuldade imposta pelo isolamento social e pela pandemia é porque você teve que ficar em casa convivendo com pessoas que talvez você achava que era agradável conviver, mas que depois vê que não é. E aí a gente vai ver a realidade da convivência, muitas vezes constituída em bases frágeis. E aí, quando verdade, aumenta o tempo junto, você começa a ver mais as dificuldades. E aí, por verdade. exemplo, da nossa própria estrutura de sociedade, o pai que está no trabalho todo dia e de repente se vê mais tempo em casa, começa a perceber como é a realidade em casa, que normalmente é mais vivenciada a partir do feminino, né, essa dimensão do cuidado.
Verdade. culturalmente é apresentado como mais de feminino. Então, o homem se depara com uma realidade que ele não estava pronto. E aí a gente vê que a fragilidade está na relação do casal, né? Como se constitui. E finalmente você está convivendo com alguém que durante muito tempo você só via de manhã quando acordava e de noite quando chegava do trabalho. E além Verdade. disso, um outro nó na história que é você ter que encontrar aspectos que são seus. Por isso, tantos números de ansiedade e depressão agora nesse período também, porque as pessoas têm que se deparar com a sua verdade. Aí, além disso tudo, a criança ou as crianças. E é aqui que a gente percebe como fica pesada essa convivência. E aí eu vou amarrar essa reflexão para lhe devolver a partir da palavra presença. É aqui que se torna o ponto onde se decide muita coisa. Porque, Sim, por exemplo, tem o trabalho fora ou em casa, mas o que se espera de básico nesse momento é justamente a presença do pai e da mãe ao lado dos filhos. com E certeza. muitas vezes a gente percebeu aí que nesse período os pais e mães não estavam muito cientes do que isso representava. Exato. E é engraçado, né? Todo mundo em casa, mas na verdade todos estranhos. Aí finalmente você viu que tem um monte de estranho em casa, porque parece que é assim que funcionou para muita gente. Mas eu Verdade. amarro com a palavra presença. Eu acho que o pai se fazer presente, a mãe se fazer presente e explorar essa presença de um modo criativo, né? Criativo. Sim. Agora a gente está numa fase que aos poucos vai abrindo, as coisas vão se tentando retornar, mas a gente percebe que ainda assim, para muita gente está voltando ao normal, mas o impacto daquele primeiro momento vai seguir. Como é que se Sim, configura então, não é, as relações a partir daí? Então eu vejo a presença como ponto fundamental. Ser mais verdade. presente, ser mais presente, Sim, né? E aí com eu certeza. lhe devolvo a palavra. Uhum. Ah, você traz uma palavra muito importante, uma reflexão muito importante, e eu queria abrir um parêntese, né, para comentar essa questão da presença que você falava. Eu estava aqui pensando, né, enquanto você refletia, o quanto é difícil ainda para muita gente estar presente, né? Não só com seus filhos, mas como a gente está falando de relação, e de modo muito especial a relação que entra em jogo a família, né? Como é difícil para muitas pessoas estar presente com os seus familiares. A gente percebe nesse momento, né, no primeiro momento, como você destacava, lá da pandemia, né, da pandemia, um índice muito grande de violência dentro da família, por exemplo, violência contra a mulher, né? Inclusive violência nesses últimos dias, lamentavelmente, contra crianças, né? E aí a gente fica pensando, né? Poxa vida, como é difícil estar presente com o outro. E agora com essa eu chamo de pseudo-normalidade, viu, Dal? Com Uhum. essa pseudo-normalidade, parece que essa violência está intensificando. Até nesses dias, assistindo uma reportagem, né? O comunicador dizia, né? De fato, parece que a coisa está voltando, né, no sentido da violência, a ser como sempre foi. Deu uma paradinha, deu uma amenizada, agora está voltando. Se bem que estava acontecendo, né, nunca parou. Né? Mas, pegando um pouco essa palavra, como é difícil. Né? E aí fica até uma reflexão, por que tanta dificuldade? Né? Aí é claro que entra questões históricas, né, questões culturais, há todo né, um embasamento aqui, há todo um contexto, né, social também, psicológico, mas assim, por que é tão difícil, né? Eu lembro que quando a pandemia começou, muita gente dizia, né, que a gente possa fazer reflexões, né, que a gente possa sair melhor de tudo isso, mas parece que ficou só no palavreado, né? Tem muita Uhum. gente que está saindo, não sei, vivenciando, né, ou vivendo pior do que já estava, né? Como também, claro, tem muita gente que está ressignificando, a gente também não pode, né, deixar de lembrar, tem exemplos lindos, tem exemplos maravilhosos, né, de ser família, de estar presente, que coisa boa, a gente fica muito feliz. Mas, assim, é onde eu quero chegar nessa palavra que você falou, que é tão profunda e tão importante para a psicologia, o estar presente, né? E muitas crianças estão aí somente esperando, né, essa presença dos pais, voltando à nossa temática. Muitas crianças, eu achei tão interessante essa semana
uma delegada, né, num caso ligado à violência contra a criança, a delegada dizia, né, a mão que deveria dar carinho, né, a mão que deveria proteger, a mão que deveria acolher, abraçar, né, estava ali batendo, estava ali quase como que acabando com aquela vida, né, destruindo aquela vida. Então, eu fiquei ali refletindo, sabe, Dalma, como é difícil, né, estar presente, como é difícil estar, fazer desse momento, para muitas pessoas, né, é muito difícil fazer desse momento um momento de ressignificação, né, de viver um pouco mesmo essa vocação paterna, essa vocação materna. Quando a gente vê, por exemplo, o professor Natanael, agora há pouco, né, colocando ali sua mensagem de estar vivendo esse momento com os seus filhos, a minha prima também, né, Andréia, lembrando aí com todos os desafios, vivendo esse momento com seu filho. Poxa vida, como isso é gratificante, né? É quando a gente vê realmente que nem tudo está perdido, né? Que há sinais maravilhosos, né? Lindos exemplos. Então, eu acho que é isso, sabe, Dalma? É um momento de se ressignificar. Mas aí é como eu sempre digo, se o ser humano não quiser fazer esse momento de interioridade para a exterioridade, fica muito difícil, né? É um momento realmente de se perceber e se dar a um novo sentido, se dar a um novo significado. Mas é questão de escolha, né? E a gente sabe muito bem, né, na filosofia é muito claro que a escolha implica liberdade, né? Eu preciso estar livre para escolher, né? E essa escolha ela tem toda uma consequência. E quando eu escolho bem, eu sempre digo, não só eu estou acertando, não só eu estou ganhando, mas todos, e especialmente minha família, né? Então realmente vamos ficar pensando positivamente, né? Eu ainda quero, como ser humano, a gente não pode deixar de acreditar que o ser humano é um mutante, né? Ele está sempre se modificando, ele está sempre se transformando. Então, vamos pensar que essa transformação ainda pode acontecer em muitos corações, em muitas mentes. A gente não pode deixar de pensar positivamente. Eu não sei se eu estou aqui, né, digamos assim, viajando muito, mas são meus pensamentos. Você até me perdoe, né? Não, mas eu vejo que, não sei se você vai concordar, e quem está por aqui participando também pode interagir com o seu comentário, mas eu vejo que um desafio é o seguinte: quando a gente vivia numa rotina apertada, corrida, todo mundo dizia que precisava de mais tempo para mim, mais tempo para minha família. E aí, Exato. quando tá certo que a condição não é a melhor, não é o que a gente esperava, mas o tempo de uma certa maneira apareceu. E o tempo Apareceu. apareceu e os problemas permaneceram, mostrando que o problema das relações nunca foi falta de tempo, são outras Sim, coisas. E aí, por exemplo, naquela correria toda, e aí com muita coisa para fazer em casa, se entregava o celular pro menino, para a menina, e o pai ou a mãe, ou os dois diziam assim, não, enquanto ele está ali no celular, eu estou cuidando das outras coisas aqui e tal. Só que isso traz um impacto muito negativo em vários sentidos. E assim, pegando o nosso tema aqui, traz uma negatividade no núcleo das relações. Porque eu tenho uma criança que naquele momento poderia estar brincando, e aí tem coisas que fazem parte desse processo, porque assim, pode até ser que a criança esteja brincando sozinha, mas esse brincar sozinho ali, ou sozinha, é um exercício da imaginação da criança, então faz parte também desse processo. E aí, muitas sim. vezes, quando a gente entrega o celular e deixa ela o dia todo, porque tem acontecido muito isso, a Sim. gente terceiriza, a gente terceiriza o cuidado, porque deveria ser algo dos pais e termina sendo da internet. A gente expõe Uhum. a criança a riscos, porque a gente não sabe o que tem ali. É só que a gente está vendo na internet e as infiltrações até em páginas infantis, infelizmente. E a gente bloqueia o processo de desenvolvimento de uma criança, porque é nessa interação que ela se constrói. Tanto é que, quando você pega a teoria do Freud ali, para falar da psicanálise, a relação fundamental a relação a partir da qual todas as outras vão se sustentar é entre a criança e sua mãe. Mas Sim, quando eu pego essa sim. imagem de criança e mãe, o que é que está apresentado aqui? Está apresentado que nenhum de nós vai se construir sozinho, é na relação. Então, Verdade. assim, por mais. É aí que eu vou sempre insistir nisso, né? Desde o começo da pandemia, que eu falo, eu uso uma expressão que é rotina mínima.
O que é essa rotina Entendo. mínima? Você tem que saber mais ou menos o que você quer fazer durante aquele dia. Não dá para fazer no improviso. E eu chamo de rotina mínima para a gente não ser escravo de uma rotina, mas a gente precisa equilibrar as coisas. E aí, Sim. nessa rotina mínima, os pais precisam incluir o tempo deles com as crianças. Aí alguém vai dizer assim, ó, alguém pode dizer assim, mas eu já passo o dia em casa com meu filho e minha filha, como é que é isso? Passar o dia em casa é uma coisa, estar presente com eles é totalmente diferente. Talvez seja esse o ponto que a gente precisa explorar. E aí Sim. a internet termina não ajudando, né? Porque se você entrega para o menino o celular ou bota o tablet na mão dele, você quebra a possibilidade de uma relação melhor. Então eu vejo É. que nesse seu primeiro ponto, no primeiro ponto de desafio que você traz, eu vejo que uma alternativa é a rotina mínima, organizar minimamente com pequenos objetivos, Sim. incluindo. Alguém falou aqui, eu não sei se foi a Andrea ou se foi o professor Natanael, mas alguém falou de estar saindo com a criança, já está começando a sair um pouquinho ali para ele brincar um pouco na frente da casa. Justamente essa inclusão sua no mundo da criança é a chave para mudar as coisas agora, de agora para Isso. frente. Isso. E aí eu lhe Exato. devolvo, agora tá aí com você, Ana. Muito bem. Eu queria trazer um pouco os sintomas, né? A gente falou dos desafios, né? A gente falou um pouco já dessa infância, trazendo um pouco. E é interessante, Dalmo, que a criança, né? E eu vou até alargar um pouco a temática, porque, assim, a gente vê também esses sintomas em adolescentes, né? Eu que sou professor, estou lidando aí com adolescente, o professor Natanael também que está aqui conosco. A gente vê vários desses sintomas também nos adolescentes, adolescentes jovens, e, enfim, se a gente for seguindo adultos, inclusive idosos, né? Mas a gente está ainda nessa temática da infância e, consideravelmente, a gente nota certos sintomas que aqui eu trago, que a criança está demonstrando, Dalmo, como consequência desse tempo de pandemia. Né? A gente Uhum. falou de desafios que a criança está vivenciando e a gente traz um pouco os sintomas dessa vivência desse desafio, né? E a gente não poderia deixar de lembrar o famoso estresse, né? A gente encontra hoje crianças estressadas por conta desse tempo de pandemia, e aí, como eu disse, entra toda aquela questão do isolamento, do distanciamento da escola, né, do distanciamento daquele brincar que era próprio dela, o fato de não conhecer, né, um pouco esse momento, de não compreender esse momento, como, por exemplo, um adolescente pode compreender, um jovem, um adulto. Então, isso torna, vai fazendo a criança se tornar cada vez mais estressada. Então, Uhum. é um sintoma hoje muito pontual na infância, dentro desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E, é claro, não poderia faltar, né, a famosa ansiedade. E aí entra um fator bem interessante, que inclusive lembrei da minha monografia, do meu TCC, né? O consumismo infantil, ele começa a ficar muito forte nesse momento, viu, Dalma? Porque na ansiedade, muitas crianças começam a querer consumir mais alimentos, né? E aí os pais, muitas vezes, na ânsia de suprir aquela necessidade, de tentar ali mudar, né, aquele comportamento, aquela ação da criança, vai comprando o alimento e qualquer tipo de alimento, né? Muitas vezes alimentos sem nutrientes, alimentos sem nenhum tipo de vitamina, sem um acompanhamento, e aí já se fala hoje, viu, de obesidade infantil bem pontual agora, dentro desse A momento da pandemia. pandemia. Né? Então, veja, é uma ansiedade que está tentando ser suprida, né? Aí uma certa cura, vamos pensar assim, para uma amenização, melhor dizendo, para a ansiedade, através da alimentação, só que uma alimentação, nesses dias fiz uma live com a nutricionista também, a Rosiane Aires, e foi uma das perguntas que eu trouxe para ela, e ela colocava muito bem, né, Aécio, é gritante, né, como os pais estão alimentando, né, não todos, é claro, mas muitos pais estão alimentando seus filhos de forma inadequada. E as consequências virão, dizia a nutricionista, né? E eu acredito. Então, claro, fruto de uma ansiedade. É tanto que ela disse, quando a gente vai pesquisando a gente, né, a gente vai ali indagando os pais, o porquê daquele comportamento da criança, né? Logo, logo se chega a uma ansiedade. Não, porque ele está muito ansioso, ela está muito ansiosa lá em casa, e aí quer comer, quer comer, quer comer. Então, veja, é aquilo que você falava agora há pouco, né?
a sua perspectiva aí da rotina, né, da organização. Entra tudo isso também, a alimentação da criança, esse Justamente. cuidado, trabalhar essa ansiedade com a criança, como você dizia, né, as brincadeiras, estar ali junto, saber tornar o dia da criança mais, digamos assim, eficaz, um dia mais produtivo, né, um dia mais alegre. Então, driblar um pouco aí essa ansiedade, tentar amenizar um pouco aí essa ansiedade. E tem ainda, Dalmo, o medo, né? Muitas crianças estão com medo do que está acontecendo. Então, daí é necessário explicar bem, né, a criança, claro, na sua linguagem, né, na percepção que é o limite dela, né, no jeitinho para ela, mas assim, mostrar a criança, né, trazer um pouco a criança para esse momento, para que ela compreenda, mas não de forma a amedrontá-la. E aí tem um detalhe, né? Muitos pais deixam a criança ficar ali exposta a uma mídia que está, né, apavorando. Agora até que amenizou mais um pouquinho, mas ainda continua, né? Tem pessoas que estão em pavor, né, em um medo intenso, ainda em fobias, por conta justamente dessa mídia, né, que está aí querendo, né, a todo custo trazer informação, né, naquela história dos fins justificam os meios. Então a criança termina sendo exposta a esse momento e nós temos hoje crianças amedrontadas. Já não se chega às fobias, né, que muitas crianças têm, né, de N situações, a pandemia também está trazendo, né? E aí vem a tensão também, é um outro sintoma, muitas crianças tensas devido a N fatores e especialmente dá uma violência, viu? A violência, como eu falava, violência doméstica, não só para com os familiares que se relacionam com ela, porque ela termina assistindo muitas situações, mas até para com ela também, né? Então, isso vai criar na criança, como a gente sabe, uma consequência muito grande, né? E, é claro, um outro sintoma que eu já me referi enquanto desafio, mas vale a pena ressaltar, o isolamento, né? Tem muitas crianças que o mecanismo de defesa, né, o sintoma aí está é o isolamento. O que está acontecendo que essa criança era tão feliz, tão simpática, tão exposta, tão ali cheia de brincadeiras, e agora está trancada num quarto. Está, né, no mundo dela ali, não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe, não quer falar com seus amiguinhos, até por chamada de vídeo, né, por uma chamada remota ali de um aplicativo. Enfim, um sintoma que vem também em forma de isolamento, né? E aí entra o trabalho da psicologia infantil para fazer toda uma observação, todo um diagnóstico. Muitos pais, né? Eu já conversei com psicólogas infantis, psicólogos também, amigos e amigas, eles dizem, olha, tem pais que estão trazendo, porque estão com medo do que está acontecendo, né? Estão temerosos. E aí vem na psicologia uma forma de ajudar as suas crianças. Então, um pouco, sabe, Dalmo, desses sintomas que são tão gritantes nesse momento. Níveis também de agressividade, né? Sim. Também entram nessa linha, porque a agressividade como uma resposta ao fato da criança estar com uma rotina resumida, vamos dizer assim. Sim. Porque confinamento dentro de casa, as poucas atividades, a ausência dos pais mesmo dentro da casa. Quando eu falo de ausência do pai dentro da casa é porque passa o dia todo ali na internet ou vendo televisão e o filho do outro lado. Sim. E o fato de não estar indo para a escola, como você já mencionou, é duas vertentes de agressividade, né? Uma agressividade com os outros que estão ali, com o irmão, irmã, com o pai, mãe, e também uma autoagressividade, né? Uma violência contra si mesmo, né? Isso aqui é uma outra coisa também para a gente poder refletir, né? Porque é como se fosse assim, o não entendimento, porque essa é uma informação do mundo adulto, não trazida no nível da criança, na forma como ela entende. Então, é como se não soubesse. Então, só está em casa. É mais ou menos assim que se resume. Então, a partir daí Uhum. também um nível além de tudo isso que você falou, inclusive associado ao estresse, né? Um nível alto de agressividade. A gente tem visto também isso daí. Verdade, verdade. O professor Natanael está aqui vibrando com a live, né? Lembrando que o professor É, Natanael, ele já teve uma proximidade, ele tem uma simpatia muito grande pela psicologia, né? Começou com psicologia, mas aí por motivos, né, pessoais não deu continuidade, mas ele tem um carisma, né? Assim, uma paixão pela psicologia muito grande. Então, que bom, né, professor, que o senhor está
aqui nos acompanhando. Quem está aqui conosco, dá um também, Tiago, né? Nosso amigo Tiago aqui que está Sim, entrou Tiago, aqui seja rápido. bem-vindo. Sim, E faz muito aí? tempo. Seja bem-vindo, Tiagão. Muito tempo, né? Isso. Recordei agora o tempo de missão com o Tiago, né? Coisa boa. Seja Não, bem-vindo. com certeza. Acredito que pelo nosso tempo, eu estou aqui acostumado com as lives, eu estou de olho no tempo também. Eu Sim. trago aqui para você, para a gente refletir, algumas sugestões práticas, Mas né? antes da sua sugestão, deixa eu perguntar a você o que eu pergunto a todo mundo que eu trouxe aqui no mês de agosto. Você Pronto, pode perguntar. vai ter disponibilidade para uma segunda parte, Ainda hoje? ainda hoje? Pronto, podemos. Pronto, então Você ainda bem. Então, quando completar 55, eu lhe aviso para a gente virar a live, beleza? pronto. Então Beleza. vamos lá. Mas eu queria trazer algumas sugestões práticas, né? Em vista de Sim, um relacionamento saudável, né? Eu acho que é importante, pais e mães que estão aqui nos acompanhando, né? Muitas vezes até quem assiste depois fica esperando aí um pouco essa reflexão. Então, um pouco sugestões bem práticas mesmo, né? De ajudar, né? A tornar mais saudável essa relação pais e filhos, né? E eu trago aí, primeiramente, é importante nutrir essa relação pais e filhos com amor e carinho. Eu acho que foi o primeiro ponto assim que eu pensei, né? Porque não existe relação pais e filhos sem amor, sem carinho, né? E aí eu acredito que a vivência, né, dessas duas realidades dentro daquilo que você falava agora há pouco, a questão da presença é muito importante, né? Então, esse amor e esse carinho que vai sendo demonstrado dentro dessa presença. E aqui eu não quero romantizar demais, mas eu acredito que esse amor e esse carinho ele pode ser vivido de diversas formas, né? Como a gente falava, no acompanhamento educacional, né? Naquele momento rico de estar juntos, né? Brincar juntos também, porque tem muitos pais que brincam com seus filhos, e eu acho isso muito bacana, né? De você ali entrar um pouco no mundo da criança, tá ali brincando, até despertando um pouco o lado infantil, né? A alma infantil que existe em cada um de nós, diga-se, né? Muita gente diz assim. Então, assim, esse amor e esse carinho, ele se revela em muitas coisas, né? Até mesmo na própria comunicação, bom dia, sabe? Um acompanhamento ali, de estar presente, como é que você está, como é que estão os estudos. Então, assim, eu acho que existe uma variedade de espaços, de situações que esse amor e esse carinho podem ser demonstrados. Um abraço, né? Um beijo. Então, assim, tem muitas, hoje em dia, com as redes sociais, demonstrar aí através, né, dessas expressões dos emoticons, sei lá, de uma mensagem. Enfim, cada pai e cada mãe, né, vai tendo a sua forma de demonstrar. Está aqui conosco a psicóloga Jaqueline, né? Um grande abraço para a nossa amiga. Parabéns, Jaqueline, pelo Dia do Psicólogo também. Que bom, bem-vinda. né? Estar com ela aqui. Maravilhosa. Da minha turma, né, Jaqueline? Maravilhosa. Que bom. Também dá uma outra sugestão, relação pais e filhos, é a transparência, sabe? Eu acho que nós já vivemos numa sociedade tão mascarada, né? Uma sociedade muitas vezes tão, me permitam até a palavra, né? Hipócrita, né? Que finge tanto, né? Que as relações, elas precisam ser transparentes. Elas precisam ser transparentes. Eu vejo, Dalmo, que muitos pais hoje, em nome de um, né? Eu não quero decepcionar, né? Eu não quero frustrar. Termina vestindo, né, uma roupagem, tendo uma máscara ali, né, que às vezes você diz, eu estou ajudando, né? Eu não estou provocando, eu não estou provocando uma frustração, eu não estou provocando até um certo sofrimento, né, devido a certa situação. Eu estou ajudando, mas termina até atrapalhando muito mais. Depois as consequências vêm, né? Então, assim, eu acho que essa transparência nas relações é muito importante, sabe? Dizer sim no momento certo, dizer não também no momento certo. Não existe bula, a gente sabe, né? Não existe bula, não existe, né? Mas existe realmente a prudência, existe aquela sabedoria que cada pai, cada mãe, né, intuitivamente vai tendo. Então, eu acho que essa transparência é mais que necessária, sabe? E muitas vezes eu percebo que, repito, não todos os pais, mas muitos pais vão reproduzindo essa dinâmica própria da sociedade, né? Dessa falta de transparência, né? Desse mascaramento, né?
dessa teatralidade. Eu lembro que uma vez eu conversando com a minha orientadora da monografia, e ela disse uma coisa bem interessante. Ela disse, Aécio, se a família não tiver cuidado, ela se torna um grande teatro, né? O pai encena ser pai, a mãe encena ser mãe, o filho, a filha encena ser filho e filha, e assim felizes para sempre num grande teatro, não é? Então, é ter esse cuidado de viver essa transparência realmente das relações, sabe? Há momentos de alegria, sim, há momentos de frustração, sim, né? Há momentos, inclusive, até de tristeza, de dificuldade, de realização, de vitória. As relações, né, pais e filhos, como em toda relação, né, ela tem esses altos e baixos. E eu percebo que muitos pais, eles fogem, né, desses baixos, né, e ficam apenas nos altos, pensando que estão fazendo bem. Então, uma sugestão muito, muito, até desafiadora para os nossos pais hoje, mas eu acredito muito eficaz, ser transparente, né? E aí, Dalmo, cabe uma reflexão também, né? Eu só posso ser transparente com o outro se eu sou transparente também comigo. Tem esse detalhe, né? Se eu não consigo ser transparente comigo mesmo, quem sou eu? Como é que eu vou ser transparente com o outro? É. Eu sei que você gosta muito dessa temática do outro, né? Dessa Uhum. coisa o outro me reflete, né? Eu sei que você tem um apreço muito grande e aqui eu estava lembrando, né? Não tem como eu ser transparente com o outro se eu não for primeiro transparente comigo, como Uhum. pai, né? E aí muitas vezes como filho também, mãe, avô, avó, enfim, aquela pessoa ali da própria família, né? Antes de continuar, sem esquecer, está aqui presente também a minha mãe, né, Dona Maria José, nos acompanhando lá da cidade de Araçagi, né? Seja bem-vinda, dona Maria. Boa noite. José, eu vou propor o Isso. seguinte: a, a, Pronto. a José Aécio e a todo mundo que está aqui, eu vou propor que a gente encerre e eu vou encerrar e voltar, que é para a gente aproveitar, porque já tem 56 minutos, quando completa uma hora, o Uhum. Instagram encerra. Mas como eu acho que a gente tem muita coisa para falar, a gente para aqui e abre a próxima live. Pronto. Respira fundo e volta logo. Até mais. Valeu, valeu. Voltamos já. Daqui a pouquinho.